Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Boletim Legislativo desta quarta e a gente confere agora como foi a sessão da terça-feira. Além da apreciação de documentos, os trabalhos em plenário contaram com um debate de assuntos de interesse público durante o pinga-fogo. Os parlamentares ainda formalizaram a criação de uma nova comissão especial de inquérito para averiguar o contrato da Sabesp com o município. Na 37ª sessão do ano, os vereadores aprovaram uma série de documentos, a maior parte com pedidos de serviços de manutenção pública. Entre as solicitações estavam requerimentos que pediam aumento na ronda policial, podas de árvore, limpeza urbana e também informações de interesse público. Ainda foram lidas uma série de indicações que são recomendações para que o poder público realize alguma medida em prol da cidade. Fiscalização e sustentabilidade foram os principais temas abordados pelos vereadores durante o pinga-fogo. O vereador Marcelo Garcia usou a tribuna para criticar uma fala do ex-presidente Lula, que, segundo o parlamentar, fez um comentário considerado depreciativo sobre a comunidade evangélica durante uma entrevista. Falando sobre fiscalização, o vereador Rafael Pascucci mostrou o resultado de uma obra realizada em uma praça do bairro Jardim Morumbi e outras vistorias pela cidade. Mantendo no tema, o vereador Lino Bispo informou sobre obras de drenagem na região do Vale do Sol e também anunciou a construção de uma nova escola de período integral em São José. Quem também abordou o trabalho de fiscalização parlamentar foi o vereador Dr. José Cláudio, que visitou moradores e apresentou indicações feitas pela comunidade. Dr. José Cláudio também demonstrou preocupação quanto ao prazo de entrega das obras da linha verde. Já a sustentabilidade foi o assunto levantado pela vereadora Amélia Naomi. A parlamentar criticou a possível instalação de uma termoelétrica na cidade de Caçapava e apontou questionamentos ambientais levantados por especialistas. Ainda durante a sessão foram indicados os nomes dos vereadores que irão compor a comissão especial de inquérito para apurar o suposto descumprimento do contrato firmado entre a Sabesp e a Prefeitura para a concessão do serviço. Os nomes indicados foram Lino Bispo, Juliana Fraga, Marcão da Academia, Dr. José Cláudio e Milton Vieira Filho. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E em reunião realizada na Câmara, a Comissão de Saúde discutiu a situação epidemiológica de São José dos Campos depois do registro de casos de meningite e o aumento das notificações de Covid. Por conta da situação, os membros pretendem ouvir a Secretaria Municipal de Saúde para prestar esclarecimentos. Os vereadores Dr. Elton, Dulce Rita e Zé Luiz, membros da Comissão de Saúde da Câmara, debateram sobre a atual situação da saúde da cidade, depois de registros de casos de meningite e alta de infectados com a Covid-19. Segundo os parlamentares, moradores têm procurado a comissão em busca de providências, além de alguns questionamentos sobre as doenças. Por isso, a intenção dos vereadores com o encontro é buscar medidas para esclarecer sobre o ocorrido e evitar preocupações. E nesse momento o que está acontecendo é que a população ela quer saber o porquê do aumento dos casos e esses fatores são multifatoriais. As ocorrências de saúde, por exemplo, nos nossos instrumentos de saúde, precisam ser avaliadas também. E o que a gente notou? Aumento das demandas de atendimento, aumento novamente dos casos de Covid, tanto que hoje, em especial aqui, voltamos de maneira não obrigatória, mas de maneira talvez livre da utilização da máscara. Isso é importante que cada um avalie o seu risco. Além disso, dos casos de meningite que também estão acontecendo, né, no nosso município. Para obter mais informações sobre o número de casos e o impacto das doenças na rede pública, os vereadores devem convidar representantes da Secretaria de Saúde para uma nova reunião. Segundo os parlamentares, esses dados são fundamentais para analisar a situação da saúde no município e uma forma de requerer os dados das doenças, uma vez que requerimentos solicitando informações sobre o assunto foram rejeitados em plenário. Havendo a necessidade de informação vinda da Prefeitura ou do Executivo, nós, por meio da Câmara, nós fizemos a solicitação. Essa solicitação anteriormente não foi previamente liberada, mas a Comissão de Saúde, ela tem autonomia para a convocação da Secretaria de Saúde, em especial,
para trazer informação a todos os vereadores. Ainda segundo os parlamentares, é papel da Comissão de Saúde fiscalizar os serviços e ações na área. Convidar a secretaria, a secretária para vir à Câmara, trazer informações, eu acho que é excepcional, porque eles vão trazer informações na fonte, né, informações oficiais, vão oferecer todos esses dados aos vereadores e os vereadores, de posse desses dados, poderão fazer suas intervenções também, seus documentos e acalmar a população. E agora a gente muda um pouco de assunto para falar de emprego. Vamos ver na nossa agenda de serviços quais são as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para assistente de RH, atendente de farmácia balconista, atendente de negócios, auxiliar de açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de departamento fiscal, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro geral, faxineira, mecânico de automóvel, mecânico de refrigeração, mecânico montador, médico cardiologista, meio oficial de serralheiro, oficial de manutenção predial, operador de pós-vendas, operador de retroescavadeira, operador de telemarketing, pizzaiolo, representante comercial autônomo, salgadeiro, soldador, técnico de informática, técnico de manutenção eletrônica, vendedor, vendedor de seguros de saúde, vendedor porta a porta, vendedor projetista de móveis planejados e vistoriador de veículos. Ainda há vagas para pessoa com deficiência, nos cargos de assistente administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de recepção, embalador, operador de loja, operador de telemarketing ativo e receptivo e vigilante. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E os tradicionais Jogos Escolares de São José dos Campos foram retomados depois de um período suspensos em função da pandemia. Retorno marcado por novidades. Tudo o que vai rolar na edição deste ano foi apresentado em um evento que contou com a presença de autoridades e vereadores da Câmara. Para os parlamentares, os Jogos mostram que o esporte pode ser uma ferramenta de ensino, inclusão e, é claro, promoção da saúde. Uma cerimônia marcada com muita festa, animação e, claro, muito espírito esportivo. Teve até o acendimento da pira olímpica para mostrar que todo mundo aqui está levando a sério a nova edição dos Jogos Escolares, que retornaram ao modelo presencial. O lançamento dos Jogos contou com a presença de autoridades, como o secretário de Educação, Johnny Santos, a secretária de Esportes, Kátia Rieira Machado, e também vereadores da Câmara. Estiveram no evento os parlamentares Renato Santiago, Marcão da Academia e Rafael Pascucci. Para este ano, uma comissão técnica formada com o apoio de profissionais do programa Escolativa definiu toda a programação que vai mobilizar mais de 6.000 alunos. O esporte é uma grande oportunidade de aprendizagem, de aprendizado para os nossos alunos, aprendizado das práticas esportivas, mas também aprendizado do trabalho em equipe, da resiliência, da superação das adversidades, porque a derrota faz parte, de aprender também a celebrar adequadamente as conquistas. Então a gente entende os Jogos Escolares como uma grande oportunidade de aprendizagem. Agora o pessoal está muito animado, preparado para fazer uma grande competição. Pela empolgação dos alunos, dá para ver o quanto os jogos chamam a atenção da garotada. O evento é tradicional, está na 33ª edição, tempo que mostra um pouco do sucesso do evento. São 49 escolas envolvidas e os estudantes disputam em mais de 10 modalidades, inclusive aquelas realizadas no contraturno escolar, como vôlei, futsal, badminton, entre outras. Vai ter a execução de 2 torneios, então tem o torneio do pessoal do regular e o torneio do pessoal do contraturno da educação integral, que é conduzido pelo programa Escolativa. Então também uma medida importante, através de uma lei municipal aprovada pela Câmara, que institui o programa Escolativa, e aí hoje nós temos a oportunidade de ver materializado todo esse trabalho que é desenvolvido pela Secretaria.
e pode preparar o calendário porque os jogos vão mobilizar as escolas até dezembro, quando se encerram as atividades. Um trabalho que, segundo os vereadores, vai além das quadras. Para os parlamentares, os jogos escolares também ensinam às crianças e jovens valores como solidariedade, cooperação, integridade e espírito de equipe. O esporte, bem utilizado na escola, ele vai trazer a implementação de valores, né, a disciplina, a melhora na nota, a diminuição da evasão escolar. Então o esporte não pode ser considerado simplesmente como o jogar bola. Ele tem que ser considerado como uma parte integrante da educação, como uma das maiores ferramentas de educação que nós temos hoje aqui na nossa cidade. O esporte é peça fundamental para o desenvolvimento do ser humano e a competição, já tendo esse contato logo cedo com a competição, que é o caso dos jogos, traz esse ambiente que você pode competir, você pode competir no âmbito esportivo, mas ao mesmo tempo respeitando o seu adversário e tendo isso como uma ferramenta também de ensino. O esporte, eu acho que assim, pra gente que é da área, a gente sabe a importância dele, sabe como é uma ferramenta de inclusão, de valores, de princípios, de socialização, entre vários outros. E em São José, a diferença do esporte nas escolas, isso tem que ser colocado, tem que valer. E São José faz valer. Ainda segundo os parlamentares, é papel da Câmara apoiar iniciativas pautadas no esporte, principalmente em âmbito escolar, com ações que também promovem a cidadania. A Câmara desempenha um papel fundamental nessas questões, porque através de projetos de lei, como que eu criei, né, regulamentando os jogos escolares, o programa Escola Ativa, nós podemos massificar essa ideia do esporte educacional como uma das maiores ferramentas de educação que nós temos. A Câmara Municipal, em parceria com o Executivo, tem esse papel importante de fomentar o esporte e de propiciar momentos como esse de hoje, de ver mais de 1.000 crianças numa abertura de um evento tão importante como esses jogos da rede de ensino municipal. A Câmara tem um papel fundamental nesse trabalho. Ela promove leis que fortalece esse trabalho, faz políticas públicas, conversa com a prefeitura, conversa com outras entidades do meio da socialização do esporte e que possam contribuir à melhoria do esporte como qualidade de vida, como saúde, como prevenção e como uma ferramenta educacional de formação do cidadão. A última edição dos Jogos Escolares aconteceu em 2019. Foram 2 anos sem um evento por conta da pandemia. Agora é só olhar para a felicidade dos alunos para saber o quanto esse retorno foi esperado. Uma volta às quadras que vai servir de inspiração para muitos sobre o valor do esporte na vida escolar. E a gente segue no boletim para saber como fica o tempo. Será que esse friozinho continua? O começo da tarde desta quarta-feira é ensolarado. Não deve chover, mas o céu é tomado por nuvens no fim da tarde e as temperaturas continuam baixas. A máxima é de 22 graus, mínima 6. Na quinta, o tempo pouco se altera. Geado ao amanhecer, sol durante a tarde e não chove. As temperaturas continuam a subir lentamente. A máxima atinge os 24 graus e a mínima é de 9. E o mês de junho também dá espaço a um debate sério e muito importante, que é a violência contra os idosos. Para conscientizar a sociedade sobre essa questão, foi criada a campanha Junho Violeta. A ideia é apostar em ações educativas para ampliar a informação sobre o tema. E essa também é uma pauta defendida pelos vereadores da Câmara, que têm projetos na área. O cuidado com os idosos é um dever de todos. Exercício de cidadania que está descrito no Estatuto do Idoso. O documento aponta as diretrizes e os direitos fundamentais de proteção a quem já está na chamada terceira idade. O problema é que nem sempre a lei é suficiente para evitar a violação de direitos. Por isso foi criada a campanha Junho Violeta. A ação reforça a mensagem do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e estende para todo mês as atividades educativas sobre o tema. A Vanessa, chefe de políticas e direitos dos idosos, lembra que este é um tema muito sensível, já que na maior parte dos casos a violência acontece dentro de casa.
Ainda assim, alguns sinais no comportamento dos idosos podem indicar abusos. O comportamento ele muda, né? Ele fica mais apático, ele fica mais distante, não aceita muito o toque. Então é importante sempre estar próximo, né? A gente trabalhar aí a valorização do idoso, combatendo todo tipo de etarismo, preconceito em relação à idade, em qualquer situação, seja no transporte, seja na saúde, em qualquer órgão que o idoso esteja, ele ser valorizado por toda a sua trajetória de vida. Para marcar a data, São José dos Campos vai receber uma programação especial, pautada em atividades educativas e de promoção à qualidade de vida. A proposta é inserir os idosos nos espaços públicos e promover a socialização. Segundo dados da Prefeitura, São José dos Campos tem 108 mil idosos e o município conta com uma rede de atenção e proteção formada por órgãos de assistência social e também o trabalho das casas do idoso. Ainda assim, como reforça a chefe de políticas e direitos dos idosos, a luta contra a violência também tem que partir da própria população, que tem o dever de denunciar os casos. Nós temos os CREAS, que é o Centro Especializado da Assistência Social. Em caso de suspeita ou mesmo confirmação de algum tipo de violência com o idoso, é importante buscar esses órgãos. Nós temos o Conselho do Idoso, né, o Disque 100, que funciona 24 horas, que nós podemos aí ajudar a combater a todo tipo de violência contra a pessoa idosa. E por mais triste que seja, a violência contra o idoso é tema recorrente no nosso país. Dados da Ouvidoria de Direitos Humanos mostram que o Brasil recebe mais de 200 denúncias de casos de abusos contra os idosos por dia. E os abusos podem vir de diversas formas: violência física, violência psicológica, violência sexual, violência econômica, negligência e abandono. Para a Câmara de São José dos Campos, é preciso que as autoridades trabalhem em conjunto para conscientizar toda a população sobre o problema e punir quem comete algum caso de violência. O Legislativo tem diversas leis sobre o tema. Uma delas é a lei apresentada pelo vereador Dr. José Cláudio, com o objetivo de implantar na cidade um cronograma de ações de combate à violência contra a pessoa idosa. O idoso, ele precisa desse carinho, desse afeto, de ter um acolhimento diferenciado, para que ele se sinta à vontade, porque o idoso ele tem assim, ele é um pouco mais quieto, ele conversa menos, tem uma tendência maior à depressão. Então esse acolhimento inicial, essa pessoa formada, treinada, que saiba tratar o idoso, saiba indicar atividades para o idoso, é muito importante para progredir esse tratamento e esse acompanhamento do paciente idoso. E como o fim da violência também está associado a melhores condições de vida e autonomia, uma lei do vereador Fernando Petit criou em São José um programa de envelhecimento ativo. A ideia é implantar uma série de ações para estimular a prática de atividades físicas nos idosos e também o cuidado com a saúde. Quando você aprova um projeto nesse sentido, você também anima essas pessoas a estarem procurando a casa do idoso, também procurando algum programa de uma secretaria ou outra. Então a intenção é que a gente possa fazer mais e mais idosos praticarem atividades físicas ou até participar de alguma reunião, participar de algum grupo que possa fazer alguma atividade para que a parte social desse idoso também volte ao normal, já que são idosos que não são ativos e, consequentemente, eles ficam em casa. A Câmara também defende que é preciso incluir cada vez mais os idosos em papéis de decisão, mostrando que a idade não é uma limitação. Para isso, o Legislativo vai continuar a propor políticas públicas pautadas no protagonismo dos idosos e no fim da violência, seja facilitando as denúncias ou ampliando a capacitação dos profissionais que atuam na rede de apoio. Estão dando esse apoio e aumentando a segurança para o idoso se sentir seguro de ir para a rua, de ir para um shopping, para uma loja, de ir ao médico. Estão aumentando a segurança e a acessibilidade também para esse idoso. A gente sabe que a pirâmide, né, está se invertendo, daqui a pouco o Brasil será um país com mais idosos do que jovens e a gente tem que preparar também, qualificar esses profissionais para que a gente possa ter uma gama seleta, né, uma gama maior de profissionais qualificados para cuidar desses idosos.
E só reforçando que hoje São José dos Campos está recebendo uma ação para marcar a campanha Junho Violeta lá no Largo São Benedito, que fica ao lado da Praça Afonso Pena. O evento vai contar com apresentações de dança, ginástica laboral e também outras atividades pautadas no bem-estar dos idosos. A ação começou ainda pela manhã e segue até às 5 horas da tarde. E feriadão chegando, já tem alguma programação? Bom, aqui em São José, o feriado vai ser de muita arte e música com a 32ª edição do Fest Dança, um dos principais festivais do gênero aqui em São José. Vão ser 10 dias de evento, que vão contar com espetáculos de dança, workshop, roda de conversa. E eu vou deixar para a nossa repórter Rafaele Franco a missão de contar para a gente tudo o que vai rolar. E aí, Rafaele, já se interessou por alguma programação? Eu me interessei por várias, viu, Guerra? O difícil vai ser escolher só algumas para participar, porque como são muitas, né? Mas olha, tem em todos os cantos de São José a programação. E o tema desse ano é a dança e suas faces, então variados estilos também. Fora a programação voltada para os dançarinos, né? A de formação. Quem vai dar todas as informações sobre isso é a Flávia Pereira, gestora cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Flávia, que programação extensa, né? Você comenta aí pra gente o que o pessoal vai encontrar, porque começa agora no feriado e vai a programação, né? É isso mesmo, é uma alegria para a Fundação Cultural poder disponibilizar essa 32ª edição do Fest Dança aqui em São José. Nós teremos muita apresentação de jazz, sapateado, danças urbanas, balé clássico, dança contemporânea, em diversos espaços culturais e poder disponibilizar isso para toda a população. E como que o pessoal tem acesso à programação completa? Através do nosso site da Fundação Cultural ou através das nossas redes sociais. Vale lembrar que algumas atividades precisa reservar o seu ingresso. Então, através do site você consegue reservar seu ingresso ali. Nos teatros municipais e alguns workshops também, ou então algumas aulas de formação. Legal falar sobre o festival, porque é super tradicional, é assim, reconhecido no país todo, né? Fala um pouco sobre o festival pra gente. É a 32ª edição. E diferente das outras edições, esse ano não vai ter um caráter competitivo. Serão apenas as atividades, as apresentações e algumas aulas de formação mesmo, alguns workshops de formação. E é gostoso, né, levar isso para a população que às vezes não tem tanto acesso, né? Então a gente poder disponibilizar diversos tipos de danças em diversos segmentos, encantar todo o público de diversas atividades. Muito obrigada pelas informações, Flávia. Pessoal, relembrando o site da Fundação Cultural, né? Porque para vocês verem programação, também reservarem os ingressos, fccr.sp.gov.br. Vamos colocar também o endereço das redes sociais para vocês verem. É com você, Guerra. É muito legal ver o retorno presencial do festival, né? E fica o nosso recado também sobre a importância de vivenciar a arte, que é sempre um grande aprendizado. Então anota aí, o Fest Dança acontece entre os dias 16 e 26 de junho. Um ótimo festival a todos. E chegou ao fim o jornal desta quarta. Eu quero agradecer pela sua companhia. Espero que todos tenham um ótimo feriado e nesse período vale as recomendações, né? Para quem for viajar, muito cuidado na estrada e se beber, nada de dirigir. A gente volta a se encontrar na segunda. Um abraço.